Nós vamos ler 1 João, capítulo de número 2, do versículo 15 ao 17. Quem achou, diga amém. A palavra diz assim: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Versículo 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Amém? Nós acabamos de ler um texto onde nós vemos a palavra dando um conselho que, teoricamente, as palavras estão muito claras. Não existiria necessidade, teoricamente, de se explicar o que a gente leu. É um conselho que para nós está ficando cada dia mais difícil. Deixar o mundo por amor de Cristo. Deixar o mundo é fácil. Tem muita gente deixando o mundo, mas deixar por amor de Cristo significa permanecer sem se envolver. Essa é a parte difícil. O difícil é você ficar aqui e não se contaminar com aquilo que está acontecendo aqui. E muitos irmãos, perdendo a direção, pensam que não se envolver no mundo é você parar de fazer tudo. Tem irmão que tudo é pecado, tudo. Aonde ele vai, fala, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado, isso é pecado. Mas aí dentro dele tem atitudes que ele não vê como pecado, porque simplesmente ele fez uma atitude, ele se isolou de pessoas. E o conselho não é se isole de pessoas. Nós nunca deveríamos nos isolar de pessoas. Mas nós fazemos isso muitas vezes em nome de uma santidade. Em nome de um Deus que não quer que você fale com ninguém. E não tem sentido você entender dessa forma. Deus quer que você se relacione com as pessoas, mas de uma forma diferente. E quando a gente lê o texto, e eu quero meditar com os irmãos sobre isso nessa noite, é sobre deixar o mundo por uma razão, por causa de Cristo. Pense e reflita, o que você já deixou por causa de Cristo? O que você está aqui hoje, pensou e disse, eu vou ter que deixar isso, eu gosto, eu tenho direito, eu amo, mas eu tenho que deixar se eu quiser seguir a Cristo. E nós não queremos mais deixar nada para seguir a Cristo. Cristo, na verdade, não é mais o foco da igreja. O foco da igreja é receber uma bênção que eu estou precisando. Tem muitas pessoas que não lêem a Bíblia, porque lendo a Bíblia, ele diz que não entende, ele diz que não está recebendo o que precisa. Mas era importante se as igrejas voltassem a pregar só a Bíblia. Se Deus quiser, como diz os discípulos, se Deus quiser curar, cura. Se Deus quiser libertar, liberta. Se Deus quiser fazer operações de maravilhas. Mas se a gente começasse a ler o que está escrito e conseguisse aplicar na nossa vida o que a gente lê, a vida estaria melhor. Nós estaríamos melhores. Nós estaríamos fazendo coisas melhores. E Jesus vai até, quando Jesus está orando por nós, Jesus diz o seguinte, não tem como ele sair do mundo. Abre aí sua Bíblia para você ver. João, capítulo 17, vamos ler do 14 ao 17? Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 17, do 14 ao 17. Quem achou, diga amém. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço, olha o que Jesus vai falar, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santificas na verdade, a tua palavra, ela é a verdade. Perceba que Jesus está falando assim, Deus, o mal está no mundo. E quando fala mundo aqui, irmãos, não é o planeta Terra, é um sistema. É uma ideia colocada para funcionar como o que a gente tem que seguir. Hoje a ideia de um jovem não é ser mais pastor. Hoje a ideia de uma irmã não é mais ir à igreja e ser a líder do ciclo de oração. Esses desejos vão sumindo. Por quê? Porque parece que eles não têm utilidade para o sistema do mundo. E o que o mundo faz? Ele vai destruindo a figura. Por que batem tanto em Deus, em sentido, por que tanto destrói a imagem do pai? Tem gente que não gosta nem da palavra pai, porque tem trauma com o pai. Aí quando ele vai orar o Pai Nosso, aquela imagem de pai para ele já está toda distorcida.
E o diabo tem feito o quê? Destruindo a figura bíblica, para que eu e você não entenda o que é ser alguém que se afasta do mundo. E se afastar do mundo não é sair. Jesus disse, não dá para ele sair. Eu não estou pedindo que o Senhor tire eles do mundo, mas que o Senhor livre eles do mal no mundo. E aqui está um ponto que a gente não está conseguindo entender. Como se manter limpo no meio de um chiqueiro. Como manter a mente limpa com uma televisão que até desenho de criança já tem cena de sexo. Como manter o nosso coração purificado se a própria igreja começa a desvirtuar a verdade que tem escrita na Bíblia? Perceba que se afastar do mundo vai ser uma posição pessoal e individual. Você tem que tomar uma decisão de sair do mundo sozinho. E aí alguém fala, não, mas sozinho eu não consigo. Você sozinho, eu digo, tomar a decisão de crer na palavra, crer no que foi dito por Jesus. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto com você. 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 9 ao 11. Irmãos, entenda uma coisa, não existe cristianismo sem separação do mundo. Não existe. Se você e eu estamos pensando como o mundo pensa, nós precisamos orar para que isso seja repreendido da nossa vida. Olha o que Paulo vai dizer sobre essa questão de separação. 1 Coríntios capítulo número 5, do versículo 9 ao 11. Paulo diz assim, ó: já por carta vos tenho escrito que não vos associeis com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente com os devassos deste mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário. O que ele está falando aqui? Presta atenção, não tem como fazer negócio só com crente. Não tem como trabalhar só com crente. Se você quiser trabalhar só com pessoa certa, santa, imaculada, não vai dar. Você vai ter que sair do mundo. Ele está falando, olha o que ele está falando. Eu já escrevi por carta que vocês não devem se associar. O que é isso? Fazer parceria em sentido de concordância com aquilo que está se falando. Mas aí quando ele continua lendo, ele diz o seguinte: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que se dizendo irmão. Esse é o ponto. O que diz que está fora, mas está dentro. O que diz que faz parte da igreja, mas na verdade ele faz parte do mundo. Esse é o problema atual. Porque a pessoa vem para a igreja e dentro da igreja ela começa a infiltrar o mundo. E aí Paulo diz, não vos associeis com roubadores, prostitutos. Mas calma, gente. Aí você fala, meu Deus, meu patrão é um ladrão, meu patrão é prostituto, vou pedir a conta. Fala, calma, ninguém precisa pedir a conta. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você não deve se associar com quem se dizendo o quê? Irmão. Com quem se dizendo irmão for devasso, avarento, idólatra, maldizente, ou beberrão, ou roubadores. Com tal, nem ainda comais. Com tal, nem sente na mesa. Olha o que Paulo está criticando aqui. Ele está dizendo o seguinte: você que diz que saiu do mundo, mas não saiu, você não é uma boa companhia. Você que está dizendo que você agora é um cristão e não está se separando do mundo, você não é uma boa companhia. Você já pensou? Quem tem filho sabe, às vezes o filho fala, pai, eu vou sair com fulano. Com quem? Não, vai não. Mas pai, eu sou, eu escuto isso. Eu já sei, eu sou independente. Não. A Bíblia está escrito, má conversa corrompe bom costume. Má companhia faz você errar. E o texto está dizendo que se tem alguém que se diz cristão, e ele é igual quem não é cristão, ele não é uma boa companhia. Porque ele não está entendendo o processo de se afastar do mundo, de sair do mundo. E perceba, não é sair do mundo porque não, é por causa de Cristo, irmãos. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. Tudo é permitido. Nós somos livres, irmãos. Tudo
tudo, tudo. Faz o que você quiser, só que tem coisa que não convém. Isso não convém, desculpa. Mas por que a igreja não deixa? Não tem nada a ver com a igreja. Você contrata alguém para trabalhar na sua casa que tem fama de ladrão? Contrata ou não? Não contrata. Mas você não conhece, você não tem, não, mas tem a fama. Quando se passa para o evangelho, a gente ignora isso. Tem fama de mentiroso. Não, mas é fama só. Aí depois vem todo mundo decepcionado. Não, porque Deus mentiu para mim. Deus não mente para ninguém. Não, mas foi uma irmã da igreja. Não, ela ia na igreja. Porque um irmão que é santo, lavado e remido, ele não é devasso, ele não é maldizente, ele não é mentiroso. Aí Paulo diz, olha, quem está dizendo que saiu do mundo e não saiu, não senta com ele na mesa. Isso quer dizer o quê? Não é boa companhia para nós. Nós temos que hoje entender que ser cristão é fazer uma coisa que ninguém quer fazer. Renunciar. Pense com você, porque isso é pessoal. O que eu já renunciei para dizer que sou cristão? O que eu já renunciei? Não, mas eu venho na igreja. O tempo que eu estou aqui, eu estou renunciando de estar em algum lugar. Ok. Mas todos fazem isso. Qual pensamento, qual vontade, qual razão, qual local que você disse? Não, isso aqui até gosto, mas por Cristo eu vou renunciar. Será que a gente tem coragem de renunciar a alguma coisa por Cristo? Se você vai em dicionário de direito, diz assim que renúncia é o abandono do titular voluntariamente. Ele tem direito à herança, mas ele renuncia. Eu não quero brigar com meus irmãos. Aí ele vai lá e fala assim, ó, eu estou renunciando à minha herança. Ele tem direito, mas ele renuncia. O que o cristão do passado fazia? Oh, mas você não vai? Não, eu tenho o direito de ir, mas eu não vou, não convém. Eu renuncio o meu direito para que a minha vida ela seja um espelho de Cristo, porque agora eu estou separado do mundo por Cristo. Tem gente separada do mundo por causa da igreja. Tem igreja aí que é todo mundo separado, tanto que eles nem consideram o outro irmão de outra igreja crente. Eles são tão separados que falam, não, aqueles irmãos são do diabo. Você quer ver você virar do diabo? É trocar de igreja às vezes, não é isso? Trocou de igreja, o diabo tomou conta da sua vida. As pessoas não entendem que a ordem bíblica é para sair do mundo por causa de Cristo. E isso não fala de um templo, nem de uma denominação, fala de comportamento e de pensamentos e de linha de pensamento que o mundo introduz. Mas o que a gente está fazendo, irmãos? A gente recebe o mundo dentro da igreja e vai mudando os princípios da igreja. Aí a igreja não vai tendo mais diferença do mundo. O comportamento nosso é igual do mundo. Aí você tem uma cristandade que é tudo igual. Está todo mundo triste, amargurado, invejoso, brigando, discutindo. Não tem paz. E quem está de fora que olha, fala o seguinte, mas qual é a diferença? Para que eu vou na igreja? E alguns ainda intitulam o seguinte, é para dar dízimo. Hã? Quantas pessoas você vai fazer um conselho? Irmão, isso está errado. Não, mas eu estou dizimando. Leva o dízimo embora. Se você dá voluntariamente é uma coisa. Mas se você dá para justificar que Deus tem que te abençoar, está perdendo tempo. E aí a pessoa vive uma vida inteira sem se libertar. Porque não está pensando como Cristo quer que eu pense. Você tem que pensar o seguinte, eu preciso me afastar do mundo por Cristo. Não é por causa do pastor, não é por causa da igreja. Lembra que teve um momento na vida de Pedro, que Pedro estava se afastando de pessoas, teoricamente, por causa dos irmãos, dos discípulos. Paulo chega em Gálatas, ele estava com os gentios, e Paulo viu ele lá, ó, brincando com os gentios. Os judeus chegaram, o que é que Pedro faz? Aí Paulo chegou nele e falou assim, ô Pedro, o que está acontecendo aqui? Você diz para ser uma coisa que você não é? É como se você diz para ser crente, mas quando não tem crente, você não é crente. Porque tem gente que só é crente quando tem mais de um crente. Tem gente que quando você estiver com ele, ele é bom, agradável, fala palavras. Quando ele está sozinho, ele fala palavrão, ele ofende, ele fala mal. E nós temos que aprender a deixar o mundo por causa de Cristo. Porque se eu digo que deixei e não deixei, eu fico uma má companhia. Veja o que ele está dizendo. É quem se diz irmão.
E nós temos entendido que essa renúncia tem que ser voluntária, irmãos. Você agora é filho de Deus. Aí alguém até fala assim às vezes para mim: mas ninguém me ajuda. E não vai te ajudar mesmo. Irmãos, aqui, por exemplo, todo mundo olha o pastor, ou alguém diz: é uma benção. Aí se ele dividir com você um pensamento que ele teve, que ele não conta para ninguém, porque todo mundo aqui pensa alguma coisa que não conta para ninguém, não é isso? Você pensa e fala: se eu contar isso aqui, meu Deus, me perdoa. Oxe, até o anjo do céu fala: ei, rapaz, para de pensar isso. Aí você perde toda a referência da pessoa. Aí você pensa: Deus sabe tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, e mesmo assim está tentando me tratar como filho, se eu crer no seu perdão e na sua graça. Existe um texto que eu sempre leio ele e digo: não posso pôr a culpa em ninguém, não dá. Eu até quero dizer que é por causa dos outros, mas não dá. Olha o que esse texto diz, abre aí sua Bíblia. 1 João capítulo 3, vamos ler do versículo 1 ao 3, porque o 1 e o 2 vai dar um entendimento do que ele diz no 3. Quem achou, diga amém. Primeira epístola de João, né? Capítulo 3, versículo do 1 a 3. Vede, olha só, presta atenção no que a gente está lendo. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Qual é esse amor do Pai? Que fôssemos chamados filhos de Deus. Rapidinho aqui, um parênteses. Filhos de Deus. Quem aqui tem filho, levanta a mão aí. Quem tem filho, levanta a mão. Deixa eu ver. Tem filho. O seu filho te desobedeceu hoje. Mas desobedeceu daquele jeito, irmão. Bem desobedecido. Você sentiu vontade de quebrar ele na marreta. E até deu uma marretadinha nele. Ele sumiu da sua frente. Você está com raiva. Você está com raiva ou não está? Se eu pegar ele de novo, eu quebro ele. E aquela coisa toda. Vem alguém tentando matar seu filho. Você deixa? E por que você está achando que Deus não vai cuidar de você? E por que você está achando que filho de Deus é só uma nomenclatura? Ele é pai, ele cuida. Mas eu tenho que entender isso. Aí ele está dizendo: olha quão grande amor nos deu. De sermos o quê? Chamados filhos de Deus. E olha o que ele vai dizer o seguinte aí: por isso o mundo não nos conhece. Irmãos, é muito perigoso quando um pastor ou a igreja é tudo ovacionado pelo mundo. É muito estranho. Quando o mundo artístico diz: esse pastor é benção. É estranho. Porque não condiz com o preceito bíblico. Porque não é que um pastor bíblico, tem os radicais, aqueles que queriam cuidar da igreja como cuidar do exército. Alguém pecava, ele cortava a mão. Aí quando ele pecava, ele guardava a mão. Não. Eu estou dizendo de sinceridade. Quando um pastor é sincero, quem não quer mudança, não fica perto dele. Quando uma pessoa não quer mudança, e eu digo como pastor, às vezes alguém chega aqui, conversa comigo, eu tento ajudar, e a pessoa fala: pastor, eu estou com esse problema e com esse. Eu falei: então é o seguinte, vamos fazer porque não é fácil, hein? Você pode achar que é fácil deixar de fumar, de beber, de se prostituir. Não é fácil. Se a pessoa tem um vício, não é fácil. Aí ela chega aqui, às vezes eu explico. Mas aí ela não quer ficar falando muito. Eu falo: não, mas vamos tratar, porque tem que tratar, irmãos. Tem que falar. Ó, estou com problema aqui, ó, aqui. Não importa, não se espalha, mas tem que falar. Aí a pessoa fala: não, mas eu já tenho um chamado. Tá bom, deixa o chamado para lá. Vamos resolver primeiro o problema. Não, mas é o chamado, e toda hora esse negócio de chamado. Calma, o chamado. Resolve, senão você não vai cumprir o chamado. Então, pastor, como é que eu faço para dizimar? No meio da conversa, eu falo: e eu sempre falo isso: para de falar de dízimo. Resolve primeiro essa situação. Por quê? Muitos pastores, quando escutam a palavra dízimo, aleluia, varão. É veramente você tem um chamado. Que chamado maravilhoso. Deus, Ele quer nos salvar. Deus, Ele quer nos limpar. Ele quer nos fazer ter paz, mesmo sem ter dinheiro. Ele quer nos fazer se sentir bem. Por quê? Quando alguém olha para você e fala assim: eu sou filho de Deus. Me desculpa, você pode não crer, mas eu creio que eu sou filho de Deus. Você pode não cuidar de mim, mas Ele cuida de mim. Você vai me deixar quando eu cometer um erro. Ele vai me ajudar, ainda que eu peque 30, 60. Ele mandou perdoar você 70 vezes 7. Pensa como Ele não me... Irmãos, pense o relacionamento de Deus comigo.
Aí ele está dizendo, olha quão grande amor nos deu o Pai, que fôssemos como filhos, chamados de filhos. O mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Isso é o que a gente crê. Quem crê nisso que eu falei, aí o versículo 3 traz uma certeza de firmeza na fé, de constância nos pensamentos e numa direção sem mudança. Olha o que ele diz: e qualquer pessoa que nele tem essa esperança, qual a esperança? Aquela, ser filho de Deus, purifica-se. E agora? Não, mas eu não fui porque o irmão não foi. Não foi não. Foi porque você não creu que Deus é seu Pai. É porque você não crê que Ele está cuidando de você. É porque você não creu que Ele te perdoou. É que você não está crendo que Ele está te olhando e dizendo, eu sabia já que você ia errar. Você já pensou que Deus já sabe que eu vou errar? Aí Romanos, Paulo escrevendo diz o quê? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda santo. Não, mentira. Sendo pecador, eu estava lá pecando e Ele falando, estou morrendo por você, hein? Quando arrepender tem perdão. Quando arrepender tem perdão. E nós não entendemos. Aí por que você não está saindo do mundo? Não, é porque eu não estou entendendo que agora eu sou filho. Se eu entendo isso, eu purifico a mim mesmo. O que é purificar a mim mesmo? Eu evito situações que vão me contaminar. Eu evito. Irmão, você evita um monte de gente. Ou não evita? Evita. Bloqueia, exclui, faz a mesma coisa com o pecado. Bloqueia, exclui, não escuta. Não tem gente que vai falar com você e fala, nem quero ouvir. Por quê? Só fala besteira. E por que está assistindo coisa que só vai falar besteira? Nós temos que nessa noite pedir a Deus ajuda, porque isso aqui é um discurso que parece bonito na teoria, hein? Mas no dia a dia ele está dominando, eu e você, está dominando. Preste atenção que durante o dia, em algum momento, você está totalmente envolvido com o mundo. Preste atenção, eu tenho feito isso. Em alguns momentos parece que a gente se esqueceu que somos filhos de Deus. E filho de Deus purifica-se a si mesmo. O que é isso? Que eu me torno santo? Não. Eu procuro estar perto de Deus porque a presença dEle me traz santidade. Eu me separo do pecado. Irmão, nós precisamos orar, sabe por quê? A igreja denominacional continua crescendo, mas a igreja de Cristo, aos olhos espirituais, está ficando só nome de igreja, títulos de homem, só pastor, apóstolo, reverendo, unção, santo, vaso, tremendo, profeta, sei lá. Mas a atitude do coração, a separação por causa de Cristo. Por que você parou de fazer isso? Não, rapaz, eu vi aqui que isso desagrada ao Senhor. Mas, rapaz, você pode, eu sei que eu posso, mas quando eu desagrado Ele, quando alguém te desagrada, como fica o relacionamento? Fica ruim. Você ama a pessoa, mas se desagradou, fica... Deus, Ele está esperando, e não é Deus que fica com raiva da gente, hein? É porque quando a gente erra, o diabo vem acusar, não vem? E vem forte, irmão, ele vem com pressão total. Olha aí, de novo. De novo, vai lá na igreja para quê? Vai ouvir palavra para quê? Vai orar para quê? Quando o diabo vem te acusar, você fala, sabe por que eu vou orar, diabo? Porque você já foi, o seu futuro está determinado, mas o meu é outro destino. Você tem que crer nisso. Eu e você temos o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. Mas se eu não quero entender que sou filho, eu não me separo. Eu vou sempre ter desculpa, foi por causa do irmão. Foi por causa dele, foi por causa dela. Não foi porque eu não entendi que sou filho. Não, ele é meu pai. E quem tem essa certeza nele, purifica-se a si mesmo. O texto que nós lemos, o João vai trazer uma ideia do seguinte: você não deve amar o mundo. Você tem que não amar. E ele dá aqui 3 referências, não é isso? Ele fala as concupiscências. Abra aí sua Bíblia. O que ele está falando lá? Não ameis o mundo, nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Você já pensou nisso aqui, irmãos?
Você já refletiu sobre isso aqui? Não ame o mundo, nem o que no mundo há. E aí ele dá a razão, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o que está no mundo não vem de Deus. Você pode falar, mas o sistema do mundo não é de Deus. No dia que o diabo foi tentar Jesus, ele já falou: isso aqui tudo é meu. O poderio mundano é meu. E muitos de nós esquecemos que o diabo está fazendo a mesma coisa com alguns. Tem gente que quando receber o que o diabo tem, não quer saber mais de Deus. Infelizmente a gente está vivendo esse cenário de não entender o que é se afastar do mundo. Acha que é vir no culto, irmãos, e tem que se vir na igreja, irmãos, tem que congregar, tem que vir em todo culto que tiver, tenta vir. Se não deu, paciência, não deu para ir, mas eu não vou ficar em casa sendo que tem culto. Eu não vou, mas para que ir na igreja? Eu vou, cara, é um momento que Deus vai falar comigo, a pessoa que vai estar lá, eu vou cumprimentar meu irmão. Sabe quando você está no meio da igreja, você vê alguém, lembra domingo que a gente fez aqui, né? E domingo que vem nós vamos ter tem mais umas rodadas de milagre aí. Nós vamos começar, porque tem gente aqui que viveu milagre, não está contando, e a gente não vê e não dá glória a Deus. Aí a gente está virando que nem o povo, quando diz Juízes capítulo 2, lá, versículo 9 e 10, o povo não lembrava do que Deus fez não, e a gente está cheio de motivo aqui para dizer o quê? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você pode hoje estar num momento difícil, mas lembra que Ele já te livrou de outros momentos, então você deveria estar sendo grato àquele, mas nós muitas vezes não somos. Essa noite eu quero que você entenda que o convite é para que você não seja participante dos princípios do mundo. E por quê? Vai dar problema, não vai? Vai dar problema ou não vai? Casa um espírita com um católico, vai dar problema. Casa um cristão com um ateu, vai dar problema. Nós temos que nessa noite entender o seguinte: não tem como ser um verdadeiro cristão se relacionando com o mundo. E aqui, entenda que mundo não é existem roupas que são terríveis, mas não é isso que Deus está falando. É você não viver com amor. Irmãos, o primeiro ponto de um crente é amor. E não é que ele é um bobão, não. É que ele entende que tem pessoas que precisam ser amadas. E amar é dizer a verdade. Amar é estender a mão com sinceridade. Amar é abraçar com sinceridade. Mas muitas vezes fica uma hipocrisia. Somos cristãos, mas com o padrão do mundo, capitalista. Quem dá dízimo eu atendo. Quem não dá, eu não falam comigo não. Nós temos que parar com isso. Nós precisamos orar para essas igrejas parar de vender culto. A campanha, não, para de campanha. Lê Bíblia todo dia em casa. Faz oração todo dia em casa. Eu não achei aqui no Novo Testamento a campanha. Porque tem um monte de gente que me incomoda todo dia. Não vai fazer nenhuma campanha, pastor? Falei, você está lendo a Bíblia todo dia? Não. Então começa com uma campanha sozinho. Vamos fazer uma campanha de oração, irmãos? Para quê? É ritual, a gente quer pagar preço. Não, vamos pagar o preço. Ah, pastor, e a vigília? Para quê? Olha o tanto de vigília que tem aí. O povo acaba da vigília e vai falar mal do outro. Outros vão para a vigília e saem, não sei nem porque eu vim. Perdi o sono. Quem pregou é que eu não gosto. Olha o tipo de relacionamento que a gente está querendo ter com Deus. Nós precisamos sair do mundo. Não ame o mundo, não ame o sistema do mundo. Ame Cristo, seja igual a Cristo, imite Jesus, tente ser como Ele, se esforce. Quando tiver com vontade de gritar, grita. Quando tiver com vontade de cortar uma orelha, corta a orelha. Mas seja sincero. Tem um monte de irmão morrendo porque fica fingindo. Fingindo que está cheio de Espírito Santo. Não está nada, está vazio, está oco. Se bater assim, sai até barulho. Mas ele tem que manter a postura. Nós não aceitamos mais ninguém verdadeiro. E a igreja caprichou nisso. Colocou terno e gravata, fingiu. Pronto. Não finge? Finge aqui. Põe isso aqui, ó. Você está aqui, ó. Aleluia. Olha, está cheio de Espírito. Aí vem um irmão de bermuda. Ninguém pergunta porque ele veio de bermuda. Olha que pecador, entrou de bermuda. Ou não é assim? Aqui está dizendo que eu e você tem que sair do mundo. Não ame o mundo.
Não ame a relação por interesse. Não ame a amizade falsa. Não ame o relacionamento com Deus querendo alguma coisa de Deus, mas querendo somente servi-lo com toda a intensidade do seu coração. Aqui na Itália, às vezes você conhece alguém que tem um filho grande, que está em casa com 40 anos, jogando PlayStation e tal. Os pais falam mal desses filhos. Mas eles estão lá só abusando do pai. Mas tem um monte por aí. E nós queremos muitas vezes falar mal desse daí humano, mas nós somos assim com Deus. A gente só quer que Deus dê as coisas. A gente não fala com Deus quando não precisa de nada. A gente não vai fazer uma oração para dizer assim, queria ser cheio do Espírito Santo. Oh Deus, eu queria tanto flutuar na tua presença. Oh Deus, eu vim para o culto hoje, está tudo bem lá em casa, tem dinheiro, tem comida, tem tudo, mas eu estou querendo mais de ti. Por quê? Vai perdendo o relacionamento real. Eu não me afasto do mundo. Irmãos, isso nós temos que orar. Abre sua Bíblia aí, por favor. Dê uma olhadinha no seu coração, se tem alguma coisa dentro de você que está te impedindo de ter um relacionamento com Deus. Romanos 12, 2. Veja se você tem que renunciar a alguma coisa nessa noite. Veja se você está sendo influenciado. Quem achou, diga amém. Todo mundo sabia que estava escrito isso aqui. Todo mundo já leu isso aqui, não já? Pense o seguinte. Você vai num caixa eletrônico a primeira vez. Caixa eletrônico. Lembra quando começou? Agora é muito moderno, né? Agora é os aplicativos, não é isso? A gente aprende a usar. Mas eu lembro que quando eu fui aprender a tirar dinheiro no banco a primeira vez, o cara explicou só uma vez. E eu não aprendi? É para sacar dinheiro, filho. E aí? Não, tudo ok. Não quer uma ajuda? Não, já aprendi. Põe um cartãozinho, põe a senha, escolhe o que quer. Quando se fala de coisas espirituais, a gente não tem a mesma atenção. A gente não tem o mesmo relacionamento. E o texto está dizendo o seguinte, ó. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Pela renovação do guarda-roupa, está escrito aí? Não começa, mas o problema é esse, a gente quer que comece pela roupa. Eu lembro que tinha um rapaz aqui que veio uns dias de brinco, e todo mundo falando, pastor, tem que tirar o brinco, tem que tirar o brinco, pastor, o menino está de brinco. E eu, calma. Mas me incomodaram. Teve até uns que falou que eu não sou pastor de Deus, que eu sou conivente com o pecado. E eu falei, mas que infeliz, né? Se fosse o filho dele, eu queria ver se ele estava falando isso. Mas eu esperei. Chegou o dia, eu liguei para o menino. Falei, como é que você está, varão de Deus? Falei, estou lindo. Ele brincou, estava lindo. Eu falei, o brinco então? Aí eu já falei, o brinco está lindo. Mas eu pensava que brinco só era de mulher. Aí ele falou, pastor, mas me explica aí, porque eu não sei se pode ou se não pode. Olha, eu falei, poder pode, mas não convém, né? Ele falou, é verdade, tirou. Só que se você vai fazer o que muitos querem, porque você quer só que o cara toque de roupa. Só que ele está com o coração poluído. O cara passa a vida toda vendo pornografia. Chega num culto, aceita Jesus. No outro dia ele está vendo o que? Anjo? São problemas que a igreja não resolve mais. Está com terno nele, que está ótimo. Pintou o cabelinho. Não, deixa ele lá, todo sujo. Fica lá, está com brinco. E aí, como é que está por dentro? Aqui está dizendo o seguinte, nós temos que transformar o mundo pela renovação do vosso entendimento. Enquanto você tiver com a mesma percepção, pode pôr roupa que for, continua em pecado. Enquanto você tiver com a mesma percepção, pode ir para qualquer igreja, você vai ser problema em qualquer igreja que você for. Nós temos que pedir a Deus para que Ele mude aqui dentro, ó. É de dentro para fora. Mas o que está entrando? Porque para mudar dentro tem que entrar outra coisa. E aí quem está lendo Bíblia? Quem está meditando, quem está refletindo? Não. E não adianta, irmãos, ir para o YouTube, é bom, faz parte, procura lá, mas pega você, lê você, faz uma anotação você, pega uma caneta, escreve, não entendi o que é essa palavra. Eu lembro quando eu li na Bíblia que eu não entendi, onde falava que teve litígio. Eu falava, o que é litígio? Nunca tinha ouvido litígio. Quem não sabe o que é litígio aqui? Todo mundo sabe, né? E quem não sabe não vai levantar a mão.
Fica quietinho. A Bíblia diz que o tolo calado se passa por inteligente. Vamos ficar calados. Eu não sabia, mas o que eu fazia? Anotava, antes de perguntar, pesquisava, porque depois que você teve dúvida, pesquisou, você aprende. Mas é mais fácil eu ligar e falar, qual que é litígio? É conflito, briga. Aí eu pensava, mas quem não escreveu briga? Fomentar. Meu Deus, o que é fomentar? A pessoa falou assim, eu quero fomentar a relação de vocês. Eu falei, meu Deus. Quem não sabe o que é fomentar? Não, fica aqui. Olha lá, o irmão levantou. Facilitar, irmão. Por que não escreveu facilitar? Escreve facilita. Nós temos que nessa noite entender que a mudança começa aqui, ó. Não se conforme com o mundo, mas transforme o mundo com a renovação do entendimento. Para quê? Para que fazer isso? Para experimentar. Para começar a se relacionar com esse negócio. A boa, perfeita vontade, agradável vontade. Olha, você sabe o que Deus tem para você? Eu não sei, estou buscando, não sei o que Deus tem para mim. Como? Não vai saber se estiver se relacionando com o mundo. Não vai saber se estiver só enchendo sua cabeça de vingança gospel, macumba gospel. Não vai saber de condenação gospel. Irmãos, Deus, Novo Testamento não tem punição. Aí alguém fala, eita, essa heresia é forte. Não, é eu e você que quer ver o irmão pagar preço. Eu e você quer que alguém que peque fique aqui de banco, sentado, 1 ano, 2 anos para ele sofrer. Mas a Bíblia diz que o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas é claro que não é uma bagunça como alguns pensam. Mas é nós que queremos que tenha juízo. Você já pensou se Deus fosse aplicar o que a gente faz hoje aqui com Pedro? 1 ano de banco, Pedrão. 1 ano de banco, negou. A mulher do poço, ô Jesus, ela está indo pregar, Jesus. Deixa ela ir. Ela já foi alcançada. Lá dentro já mudou tudo. O corpo é igual. A roupa dela devia ser a mesma. Mas a mentalidade dela estava diferente. E ela saiu e pregou Jesus. Aí nós entregamos hoje uma mentalidade humana, mundana, e uma roupa crente. Aí está cheio de gente. Parece, mas não é. Tem uns que canta bonito, mas fala mal dos outros bonito também. Tem uns que fala de amor, mas não perdoa ninguém. E isso vai diventando. Isso vai se transformando em uma grande brincadeira. E eu e você precisamos nessa noite orar. Porque o conselho é não ame o mundo. Não amar o mundo é dizer o seguinte, esse comportamento é do mundo. Vamos deixar o cara ali de meio de escanteio. Não, isso é comportamento do mundo. Eu vi isso lá na empresa. Não, isso é comportamento mundano. A gente não é assim, a gente é cristão. O que Jesus falou? Quando o teu irmão pecar contra você, não fala para ninguém, porque senão espalha. Chama ele. Vem cá. Vem cá, ô infeliz de Deus. Está falando de mim, é? Eu vou te pegar, hein? Para de falar de mim, tá bom? Beijo, te amo, vai. Se ele falar de novo, vem cá, meu irmão, vem cá. Ó, trouxe uma testemunha, hein? Se você não parar de falar de mim, eu vou falar para a igreja, hein? É o conselho bíblico ou não é? Mas o que a gente faz? Imagina que o outro está com raiva, imagina, não tem certeza. Aí vai na internet. E vai na igreja, passa por a gente e nem cumprimenta. Aí todo mundo fica lendo aquilo falando, para quem será? Não é isso? Aí começa, porque nós somos especialistas. Os status hoje são mistério. Você fica lendo e fala assim, para quem será? Aí alguns mais espirituais dizem, eu já sei para quem é. Eu sei para quem é esse status. Aí manda uma mensagem, amada, amada, o que está acontecendo? Posso orar por você? Aí começa a conversinha, a fofoquinha. Irmão, vamos ter que pedir a Deus misericórdia, porque senão vamos ficar dentro da igreja e o mundo dentro da gente. Primeira coisa, tirar o mundo de dentro da gente, para poder entrar dentro da igreja e ser referência de Cristo. Não ameis o mundo. Primeira coisa que você tem que fazer é começar a banir tudo que é mundano. E vai ser difícil, hein? Muito difícil. Está tudo na palma da mão hoje. Nós precisamos orar, porque o celular ele está dominando. Está dominando.
Eu sei que tem que investir para divulgar, às vezes tem que divulgar esses vídeos que a gente faz, algumas pessoas mandam testemunho e tal, mas tem hora que dá um nervoso, porque você, querendo ou não, quando você vai lá para fazer a parte de Deus, você às vezes participa um pouquinho da parte do diabo, entendeu? Já estou por aqui mesmo. Você falou banana, eu queria comer banana. Quando você tem um negócio ali, banana, banana, banana. O celular escuta, repete. Você e eu precisamos nessa noite pedir a Deus que essa realidade seja na minha vida e na sua vida. Eu preciso deixar o mundo. Eu preciso não ser conformado com o mundo. Eu preciso ter uma transformação interna. Porque, irmãos, isso aqui é repetitivo, mas é real. Paulo diz o seguinte: eu não me canso de falar para vocês as mesmas coisas. Paulo vai dizer essa expressão. Mas quanto tempo eu estou na igreja? É uma avaliação que você faz, eu tenho que fazer isso todo dia. Quanto tempo que eu estou aqui? Por que eu estou com a mesma reclamação? É que eu não estou aprendendo nada. Se eu estou com a mesma reclamação há 10 anos, é porque nada está acontecendo. Você está fazendo um tratamento na mão para parar de doer. 10 anos, nunca parou de doer. O tratamento está adiantando? Vida espiritual. Você está com o mesmo problema há 50 anos. Espera aí, muda. Esse dia eu falava com uma pessoa e falei assim: pastor, mas eu não sei. Eu falei: vou te dar um conselho. Você está 40 anos fazendo o que você quer, não é? Está dando certo? Está bacana a vida? Não. Então, por favor, mesmo se não for dar certo isso que eu estou te falando, faz! Você já sabe que o que você faz não dá certo. Prova outra coisa, meu filho. Prova ler. Mas eu não sei ler. Prova ler. Dá sono. Prova ler. Prova orar um pouquinho. Dobrar o joelho, pastor. Dobrar o joelho é estranho, né? Ficar falando sozinho de joelho, né? Ó Deus, meu Deus. Aí começa. Faz alguma coisa diferente para você ser tocado pelo Espírito Santo. Porque você precisa crescer, você precisa ser transformado aqui dentro. Ó. Quando você mudar aqui dentro, irmãos, vai até parecer fora. Porque quem muda dentro, começa falando: isso aqui está meio estranho, hein? Oh, essa aparência minha aqui é igual daquele. Não, eu quero parecer uma pessoa mais limpa, mais clean. Eu até brincar com o irmão hoje aqui, que ele chegou todo bonito. Mas eu vou deixar ele já sabe que eu falei para ele que estava bonito. Chegou todo bonito, clean. Eu digo clean. Por quê? Quando começa a limpar dentro, irmãos, é automaticamente que limpa fora. O problema é que quando você inverte essa ordem, não dá certo. Abra sua Bíblia aí comigo. 1 João, capítulo 2. Vamos ler o versículo de número 16. Vamos ler? Olha lá. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é de quem? Do mundo. Todo mundo sabe aqui o que é concupiscência. É desejo da sua carne. E aí ele está dizendo o seguinte: todo desejo da carne, todo desejo dos olhos, sabe a cobiça? A pessoa sai da, vamos usar essa expressão que é mais comum, que é onde troca mais. Sai da loja com carro zero, mas está entrando um modelo novo, ele reclama. Poxa vida. É a soberba da vida, é o capitalismo. Ele não está satisfeito, ele quer sempre ter alguma coisa a mais. Aí está dizendo o quê? Soberba. Isso não vem de Deus. E quantos de nós, às vezes, estamos com esse sentimento dentro de nós e não tratamos? Vamos passando por cima. Não, passa por cima, passa por cima. Tem gente que vai desistindo aos poucos, sabe por quê, irmãos? Cansa fingir que é crente. Você sabe quando... tem uma expressão, quando você vai estudar um pouco de psicologia, em que momento acontece uma crise? Já viu? Falou assim: ele teve uma crise. Por quê? É quando o corpo cansa de fingir. E tem irmão que sai da igreja porque estava fingindo. Não é porque foi assim, não. Fica muito tempo fingindo e chega uma hora que todo mundo sabe que ele está fingindo. Todo mundo fala: esse camarada vive falando de amor, mas toda vez que falar comigo está falando mal de alguém. Olha, esse daí fala tanto que Deus faz, mas nunca conta nada que Deus fez. E começa a se transformar em um peso mesmo. Aí a pessoa tem uma ideia: eu vou para outro lugar, que no outro lugar ninguém me conhece, eu retorno ao processo.
Aí volta o processo de novo. Ah, eu sou bênção, eu gosto de oração, eu gosto de cantar, eu gosto de interceder, eu gosto de fazer tudo para Deus. Aí tá bom. Passa um tempo, todo mundo fala, era só uma conversa. Aí é hora de transferir de novo para outro lugar. Não faça isso. Trate você dentro. Se está com problema, fala, eu estou com esse problema. E eu estou falando para Deus que eu tenho um monte de coisa que Ele precisa me ajudar. Porque se você não reconhece, não tem transformação. Quem já foi na farmácia comprar remédio quando não precisava? Diga amém. Eu não preciso de nada, não estou doente, vou lá na farmácia. Vai fazer o quê? Comprar um remedinho, faz tempo que eu não compro. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Mas quando está doente, vai ou não vai? E nós estamos muitas vezes doentes espiritualmente, temos o remédio e ignoramos. E aí ele vai dizer, ó irmãos, essas coisas, elas não vêm do Pai. E ele diz, ó, o mundo vai passar. E aí, abre aí, vamos ler Mateus, no capítulo de número 22, vamos ler só o 37? Eu acho que o 37 nos ajuda. E o 38, vamos ler o 37 e 38. Mateus. Porque se você amar o mundo, você vai fazer uma coisa que é muito errada. Olha o que diz aí. E Jesus disse-lhes, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. Se você não tiver essa relação de definir que as concupiscências são inimigas de Deus, os valores de Deus vão ficar atrás. Esse é o problema de ser amigo do mundo. Irmãos, tem hora que não tem jeito. Ou você se afasta, ou você participa. Não dá, irmãos. Não. Pode falar, gente que fala, não, eu consigo. Não consegue. Uma vez que você passou sem querer, ok, mas retorne para você ver. Não, pastor, eu consigo ir para boate todo sábado, só para pegar lá meus amigos e ficar falando de Jesus. Vai. Consegue. Consegue mesmo. Ou, consegue? Não consegue. O conselho que a gente sempre dá, eu amo beber, cara, porque tem gente que ama beber. Chegou numa festa, só tem bebida, tem que ficar atento, dar um abraço e falar, eu te amo, cara, depois eu te pago um almoço, mas eu tenho que ir embora. Porque você não é de ferro, você é um ser humano, e o diabo nunca vai dar cigarro para quem gosta de beber. O diabo nunca vai dar bebida para quem gosta de fumar. A tentação é o que você gosta, não é o que eu gosto. Você não é tentado pelo que eu gosto, você é tentado pelo que você gosta. E o que você gosta está onde? Está fora ou está dentro? E por que você está botando roupa de crente e por dentro não está trabalhando para ser crente? Percebe a incongruência da cristandade de hoje? O problema está aqui, irmão. Se você quer alguma coisa que é pecado, está aqui, ó. Então tem que se colocar diante de Deus e falar, o Senhor sabe que está aqui. Jesus chega a dizer, de onde vem adultério, pornografia, de onde vem tudo isso? Estão vendo aí meu coração? Vem do coração. É de dentro para fora. Aí o que o diabo faz? Ele mostra, não é isso? Fala, olha. Aí eu olho. Aí lá de dentro tá, e falo assim, nossa. Aí começa a tremer. Começa a olhar do lado para ver se não tem ninguém. Não é assim? O processo de pecado é igual para todo mundo. Quando você está falando alguma coisa que não deveria, você fica meio atento, não fica? Tem vezes que você chega num lugar, todo mundo fica calado, você fala, opa, está falando alguma coisa. Quer ver uma coisa chata? Tem duas pessoas aqui, ó, começa a conversar e olhar por exemplo, olhar para o Johnny lá. E nós conversando, olhando para ele, conversando, olhando para ele. Acabou com ele, irmãos. Estão falando de mim. Ou não é assim? Estão falando de mim. Quem falou? O ser humano ruim que está dentro, que só pensa mal. O ser humano que está dentro, que só pensa em desistir. Que só pensa que Deus veio para matar. Não, ei, quem veio para matar, roubar e destruir é Satanás. Ele veio para dar vida e com abundância. Quer dizer o seguinte, quando você recebe a filiação, você tem para dar também. Mas o problema é que a gente não está tratando dentro, irmãos. E enquanto não tratar dentro, vai ser sempre uma aparência cristã, mas atitudes não cristãs. Abra sua Bíblia aí, por favor. Eu sei que eu tenho que acabar já, né? Eu não estou vendo o relógio. Falta 10, é isso? Glória a Deus, irmãos. Eu tinha visto 9 horas. Deixa eu só acelerar então aqui, que eu quero chegar numa parte.
Eu já li o 15, né? Eu já li o 16. Concupiscência da carne, que são os desejos por coisas materiais, etc. Concupiscência dos olhos. Arrogância e a presunção, né, da vida, que é uma soberba. Agora abre sua Bíblia comigo aí em Mateus 6,33. Porque para você ter esse relacionamento com Deus, você vai ter que fazer o seguinte: priorizar o reino de Deus. Irmãos, eu chego em casa, a minha esposa fala o seguinte: tem arroz para comer. Qual que é a minha prioridade para comer? Arroz, só tem arroz. Prioridade é quando tem mais de uma opção. Isso é prioridade. Só tinha um aniversário do Valdes. Eu dei prioridade para o aniversário dele? Aquele dia só tinha um dele, mas tem 10 aniversários. Eu vou escolher quem, irmãos? Quem eu mais? Pode falar o que quiser. Não, ele me convidou primeiro. Mentira. É mentira, isso é mentira. Se alguém que você não conhece chamar para o aniversário de manhã e um que você ama chamar à tarde, você vai no que chamou à tarde. Mas em vez de ser sincero, a gente mente, participa das coisas do diabo. A gente fala para o outro: me levou, me esqueci. Ele já tinha convidado, ó. Aí o diabo só olhando, falando: mas como é mentiroso. Não podia falar a verdade? Desculpa, é que eu amo ele demais. Mas a gente não está acostumado a viver com verdade, irmãos. A gente está desacostumando a viver com a palavra que liberta. O que liberta é verdade. Aí eu vou mentindo para tudo. Minto porque cheguei atrasado, porque não dormi até tarde, irmão, não vim porque não quis. É assim: pastor, eu não vim porque não quis, estava cansado. Não, aconteceu imprevistos na minha vida. Meu Deus, tem gente que tem tanto imprevisto que nunca tem uma coisa normal na vida dele. Perceba, eu e você temos que entender o seguinte: dentro de se livrar daquilo que é carnal, que eu tenho que me livrar, eu tenho que dar prioridade. Tem dado prioridade para o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Ele está dizendo que você não deve buscar outras coisas? Não. Ele só está dizendo o seguinte: eu sou prioridade. Eu vou ter uma conversa. A prioridade é uma conversa guiada pelo Espírito Santo. Eu vou fazer um planejamento familiar. A primeira coisa é um planejamento guiado pela palavra de Deus. Porque sem fazer isso, tem gente roubando e achando que está tudo bem. Tem gente enganando e achando que está tudo bem. Você e eu temos que ter como prioridade, primeiro lugar, tem um monte de opção, mas a primeira opção, espera um pouquinho, eu vou orar. Mas vai orar para quê? Para que orar? Para não sair desse compromisso de saber que Ele tem o melhor para mim, que aonde Ele me mandar ir, porque se Ele te mandar para o deserto, lá no deserto Ele cuida de você. Se Ele não mandar, você vai para Hollywood. Chegar em Hollywood, você se prejudica. Será que a gente está crendo nisso? Será que a minha vida, ela é uma vida que tem prioridade de Deus? Será que tudo que eu vou fazer eu penso nisso? Espera aí, Ele é minha prioridade. Eu não amo o mundo, porque o que tem no mundo não é de Deus. E quem ama o mundo vai ficar como o mundo, porque o mundo passa. Irmãos, existe uma frase que diz: não há bem que nunca se acabe, e não há mal que dure para sempre. Só tem uma coisa que é eterna: é a salvação em Cristo Jesus. É o relacionamento seu com Deus. Aqui, nós estamos aqui em alguns irmãos. Você, dependendo do que você fizer, essa igreja não te aceita mais. E olha que eu sou o pastor e estou falando isso. Dependendo do que você fizer e for revelado, né? Essa igreja não te aceita mais. Só que Deus te aceita. Aí às vezes você quer ter um relacionamento comigo, mas não quer ter com Deus. Perceba que até pastor, não, irmãos, primeiro é com Deus, primeiro se compromete com Ele, primeiro busca o reino dEle, porque aí essas demais coisas, elas vão ter sendo acrescentadas, você vai ficando tranquilo, você fala: não, eu estou sendo fiel primeiramente a Deus, não importa se tem um crente me olhando ou não, eu estou primeiro me comportando com Deus, porque Deus está em todo lugar.
Aí, aqui tem até um texto, se você vai em Mateus 4, 18 a 22, onde os discípulos, eles vão fazer uma escolha. Eles deixam tudo para seguir Jesus. Aí eu repito, o que eu tenho deixado priorizando o reino de Deus? Está chegando, daqui a pouco chega o verão, né? A gente tem irmãos que não vêm na igreja no verão, por exemplo. Eles não conseguem. Eles falam, como é que eu posso sair no meio da picanha? Porque você não foi a semana toda, você precisa comer também espiritual. É preciso nessa noite avaliar se eu estou amando o mundo ou se eu estou amando a Deus. Se Deus é minha prioridade, irmãos, eu vou fazer tudo. As pessoas estão aqui, eu escuto alguém dizer assim para mim, assim, não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Aí eu falo, gente, porque gente é gente em todo lugar, irmãos. Não é porque é italiano, não. Gente é gente. Por exemplo, eu quando era funcionário, eu falava para o patrão, o culto é na quinta. Eu falava claramente, por favor, olha só, por favor, Mauro, era Mauro o nome dele, Mauro, deixa eu na extra na segunda, na terça, na quarta e na sexta. Ele deixava toda a sexta, lembra? Ah, é? Vai ser na sexta. Mas vou fazer o quê? Vai limpar a fábrica. Limpar a fábrica? Tá bom. Mas sabe por que a gente não faz isso? Porque eu fazendo isso para ir para o culto, eu tinha que ir lá dentro dar exemplo de crente. E a gente não faz, é porque a gente não quer dar exemplo de crente. Aí se eu for falar para o patrão que eu quero vir para ir para a igreja, ele fala, você é crente, você vai para a igreja? Tem irmão aqui que quando fala com o patrão que é para a igreja, o patrão até fala, o santão tem que ir para a igreja. Vai. O problema é que eu não me comprometo com Deus. Daniel foi pedir uma coisa para o eunuco, era fácil? Sabe o que ele responde para Daniel? Se o rei souber, eu morro. Mas como você está fazendo primeiro com Deus, Deus abre portas que ninguém pode abrir, Deus faz coisas que ninguém pode fazer. Aí ele fala, tá bom. E eu nunca vi alface e água engordar mais do que picanha, arroz e gordurinhas. Não vi. Mas diz o texto que quando eles chegaram, eram mais bonitos, eram mais gordinhos, e aí receberam o que vem só de Deus. Eram 10 vezes mais inteligentes. Priorize Deus nessa noite. Priorize Deus, não tenha vergonha de priorizar. Não tenha vergonha de dizer assim, ei, eu não vou porque eu vou para o culto. Chegou na sua casa, fala, gente, chega de manhã. Por quê? A gente toma café, a gente almoça, acabou o almoço, vai embora. Por quê? Eu tenho que chegar na igreja. Pastor, isso é radicalismo. Quem faz para aparecer, não recebe nada. Mas quem faz entendendo que tem um compromisso com Deus, recebe tudo o que o homem não pode dar. Eu peço a Deus que a gente possa ter uma questão muito clara de definir essa questão de importância e do que é importante para nós e o que não é importante. Abre sua Bíblia aí, Colossenses 3, 23, vamos ler com os irmãos? Acharam? Colossenses 3, 23. Esse versículo salvou a minha vida, pessoalmente falando. É um versículo que salvou a minha vida. Por quê? Eu tinha lido ele num dia, era novo convertido, e cheguei na firma, eu tinha lido ele num dia, pedi aumento, e não me deram aumento. E todo mundo, quando pede aumento, que não recebe aumento, o que faz? Puxa o freio de mão, não é assim? Todo mundo faz isso. E eu desci pronto para fazer isso. Vou puxar os freios de mão. Aí eu lembrei disso aqui, Mas eu li ontem, que se eu tenho que fazer de todo o coração, eu tenho que fazer para o Senhor e não para os homens. Então eu vou... Olha o pensamento, hein? E não foi eu, foi o Espírito Santo falando comigo, eu só obedeci. Eu vou trabalhar mais ainda, e ele vai ver que ele errou e não me dá um aumento. 3 meses depois, eu estava promovido. Agora você fica fazendo na igreja só para os homens, não vai receber nada, desculpa. Nem o pastor agradece às vezes. Porque Deus não deixa. Sabia que Deus às vezes não deixa? Para você mostrar que você não estava fazendo para Deus. Quando você faz para Deus, não estou esperando nada de você, fiz para Deus. Você quer saber se está fazendo para Deus? Se ninguém fala nada, começou a ficar triste, pode orar. Fala, Senhor, eu não fiz para o Senhor, porque eu fiquei triste, ninguém me agradeceu, eu fiquei triste. Tem gente que para de fazer na igreja porque ninguém agradece, está fazendo para os homens. Quando você faz para Deus, irmãos, ninguém te para. Por quê?
Ele não é um Deus que não vê, Ele não é um Deus injusto. E como disse Paulo lá em 1 Coríntios 15:58, sede firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho, ele não é vão no Senhor. Que a gente possa nessa noite orar, pedir a Deus direção, e depois eu continuo, tá bom? Vamos ficar de pé.